primeiros cuidados com o bebê é uma fase cheia de descobertas, dúvidas e emoções. Hoje no Oi Mamãe Podcast recebemos a Nádia, enfermeira obstétrica com vasta experiência no acompanhamento de gestantes, partos e cuidados com recém-nascidos. Ao longo da sua trajetória, a Nádia tem ajudado mães e famílias a viverem este momento com mais segurança, acolhimento e principalmente informação. Durante o episódio, vamos conversar sobre amamentação, banho, sono, adaptação do bebê e orientações essenciais para os primeiros dias em casa. Um bate-papo preparado para tranquilizar mamães e papais nessa nova fase. Sejam bem-vindos, eu sou a Bianca, mãe do Amelie e do Henrico, e esse é o terceiro episódio do Oi Mamãe Podcast. Bem, e antes de chamar a nossa convidada do dia, eu queria aqui já agradecer a presença dela, que é uma pessoa que teve uma importância enorme nos meus pós-partos, então, e para minha família também, e eu sei que na vida de muitas famílias ela tem uma importância enorme de cuidado, de ajuda e de muita orientação, principalmente. Então, seja bem-vinda, Nádia, muito obrigada por estar aqui e topar compartilhar toda a sua experiência e toda a informação que você tem. Obrigada, Bianca, pelo convite. É extremamente gratificante poder estar aqui, ainda mais, né, junto com você, que a gente já viveu tantos momentos, né, juntas. E eu fico muito grata de poder ter participado desse processo e de ver hoje, né, a Amelie e o Henrico com tanta saúde nesse processo aí, pós-amamentação da Amelie e ainda da amamentação do Henrico. Então, Nádia, conta pro pessoal que está assistindo o que é que você faz, como você atua hoje. Certo. Eu sou enfermeira obstetra, né, e também enfermeira neonatal. Cuido de mães e bebês, atuo numa maternidade de referência na sala de parto e temos a assessoria Flor de Régia, que nós somos 4 enfermeiras obstetras e neonatais que trabalham no ciclo gravídico puerperal. Que ciclo é esse? Desde a gestação, parto e nascimento e amamentação. Legal. Então, na nossa primeira pergunta, a gente joga aqui: quais são as maiores dúvidas que você recebe das mães nos primeiros dias do recém-nascido? Certo. São muitas dúvidas, né, nesse processo. Porém, a maior delas, né, as dúvidas maiores são relacionadas ao processo de amamentação, né? E o processo de amamentação, ele vem também como nosso carro-chefe de atendimento da assessoria, né? Uhum. E inclusive eu fui uma dessas clientes aí. Nos 2 processos, né? Sim. E a gente vê, né? A gente pode até... eu te pergunto, como é que foi esse processo relacionado à diferença do atendimento da Amelie, que nós iniciamos já no pós-parto, com o do Henrico, que foi desde a sua gestação? Eu vou ser entrevistada agora, então vamos lá. Bem, a Nádia me acompanhou aí com meus 2 filhos, então na primeira filha eu procurei a Nádia já quando a bebê já estava nascida e ela tinha aproximadamente 15 a 20 dias, né? Não mamava, então a Nádia entrou aí como esse anjo para me ajudar na amamentação. E depois que a gente começou todo o trabalho, as orientações, fluiu, né? Do Henrico, que já foi o segundo, ela já começou... No momento que eu descobri que eu tava grávida, Nádia, tô grávida, vem me ajudar. Então, já comecei o acompanhamento com a médica, mas também com você, né? Então, já teve uma... Assim, na segunda gravidez a gente já tem experiência e tudo mais, mas mesmo assim... o acompanhamento, ele foi diferente, porque todas as orientações, tudo no parto, o trabalho de parto em si fez muita diferença. E principalmente na amamentação, porque na hora que ele nasceu, a Nádia já foi lá e automaticamente colocou já ele tava... pra mamar. já tava mamando. Então, e tudo que foi acontecendo a partir disso, né? Aconteceram dúvidas, tiveram dificuldades também. Mas já com o apoio, não só na hora do desespero, do caos, né? Já uma manada. Antes, já, assim,
evitou muito estresse, muita preocupação, muito desgaste. Então, sim, teve muita diferença. Então, a gente sempre fala, né, que no processo da amamentação, a orientação, ela é extremamente importante. E essa orientação antes do parto, ela tem uma efetividade muito maior. Por quê? Porque ela vai lembrar das orientações, vai dizer, não, eu lembro que foi falado essa informação para mim. Calma, tá tudo normal, vamos trabalhar nesse processo. Mas a orientação antes do bebê nascer, durante e nesses primeiros dias faz muita diferença do que a gente chegar num atendimento já quando, como a Bianca falou, quando o caos está instalado, né? Às vezes a gente tem uma mãe totalmente vulnerável, triste, preocupada por aquele bebê não estar mamando. Que é o que acontece depois que o bebê nasce. Tem esse momento, é normal, né? Já é normal ter esse momento de vulnerabilidade, de descarga hormonal, onde a mãe se sente com medo, insegura de cuidar daquele bebê. E a gente vê essa diferença nesses dois processos, né? Dessa orientação e desse manejo antes do bebê nascer. Então, a principal orientação mesmo de dúvidas que a gente tem das mães é com relação à amamentação. Tá. E o sono? Me conta. O sono do recém-nascido é aquela coisa também, né? Que muita gente já fala quando a gente diz assim, tô grávida. E aproveita para dormir como se o sono fosse estocado, né? Mas assim, é um assunto que, assim, interfere em muitas famílias, né? Porque o bebê precisa daquela adaptação, ele precisa aprender a dormir também. O bebê, ele precisa aprender tudo, né? Então, o que é importante entender dessa fase? Certo. O sono, ele é muito estudado, né? Na área da neonatologia. Porém, o que a gente trabalha muito com essa família, com essa mãe que está ali recebendo aquele bebê em casa, que o processo da esterogestação, o que é a esterogestação? É a saída da barriga para o meio externo. O bebê, ele sente muito, é muito hostil para ele essa mudança. Ele ainda nem sabe que ele saiu. Nem sabe que ele saiu. Ele passou 9 meses, né, num ambiente quentinho, escuro, acolhedor, sem estímulos nenhum, e de repente ele vem para um ambiente totalmente cheio de estímulos. Então essa esterogestação, ela pode acompanhar o bebê até o 3º mês de vida. Então o sono, ele pode ele pode sofrer, né, alterações de bebê para bebê nesse processo da esterogestação. E lidar com a privação de sono dessa mãe não é fácil. Né? Aquela mãe não está acostumada a acordar 2 da manhã, 4 da manhã, 6 da manhã. Então, mostrar para essa família e para a rede de apoio dessa mãe que o bebê necessita mamar, estar ali com a mãe, mas a mãe também precisa de cuidados nessa privação de sono, né? Então, o estoque não tem como eu dizer para essa mulher, né, dorme que quando o bebê nascer não vai dormir. Não tem jeito, o cansaço vai vir, a insegurança de cuidar daquele bebê, mas o processo do sono não é fácil. Alguns bebês seguem uma rotina mais rápido, né? Aderem àquela rotina que os pais... Eu vivi isso na pele. Que os pais colocam desde cedo para aquela criança. Mas outros bebês não. Por quê? Porque todo bebê é diferente. Cada um tem um ritmo, entendeu? Mas nesse a rotina processo. É muito importante. A rotina é extremamente importante. E criar essa rotina o mais precoce possível... Sim, faz muita diferença. Eu sei porque na minha filha, com 3 meses, ela já dormia a noite toda. Com o segundo, tentei tudo que eu sabia, mas não funcionou, não. Ele, diferente, assim, muito... A Nádia ensinou tanto ele a mamar que ele não queria largar. Então, foi muito diferente. Mas a rotina, assim, eu acho que a previsibilidade pro bebê, ela é importante, né? Sim.
ele já sabe o que vai acontecer, então ele não se assusta. Ele não se assusta de ter que ficar sozinho naquele momento, de ter que ficar um pouquinho longe da mamãe, porque ele já sabe aquilo vai acontecer e que ele vai dormir. E aí vai ter a hora da mamada, então isso é importante, né? Muito importante. E alguns estudos, né, Bianca, até falam que essa questão da rotina, se você começar precocemente, né, é claro, como você falou, tem crianças que vai ser diferente, tem crianças que vão aderir a essa rotina mais tardiamente, e é normal também nesse processo, entendeu? Mas o sono, o que a gente sempre fala para a mãe, né, quando o bebê dormir, se possível, porque também eu não vou falar para uma mãe, você tem que dormir quando o bebê dormir. A gente não pode fazer essa imposição, porque às vezes essa mãe, ela que ao mesmo tempo cuida do bebê, cuida da casa, tem outros filhos. Sim. Então, trabalhar a questão da adaptação dessa mulher à rotina dela. Sim. Se puder, descanse. Se tiver alguém na sua casa que possa segurar o bebê, para você poder descansar uma meia hora, uma hora, é importante que a gente trabalhe esse processo com essa mãe. Isso entra aí um pouco já na minha próxima pergunta, né? Que é qual a importância do apoio emocional nesse período do pós-parto. Eu acho que esse seu auxílio, não só com a mãe, mas com toda a família, é importante, porque em alguns momentos, o que eu vivi também é que a Nádia, a equipe, conversou com a minha rede de apoio também. Olha, enquanto a mãe tá cansada, assim, você pode segurar o bebê dessa forma. Então, esse apoio todo, ele é importante. Mas conta pra mim, qual é realmente a importância desse apoio emocional? Certo. Como a gente falou anteriormente, né? O processo do pós-parto, ele é um processo que é um misto de emoções que estão ali junto àquela mulher, né? A ansiedade de conhecer o bebê, a chegada do bebê, a mudança da rotina, a privação de sono. Então, vem tudo junto nesse combo. Tudo junto e misturado. Então, ter uma rede de apoio para essa mulher, que ela possa ter alimentação naquele horário certo, que ela possa se alimentar, que ela possa se hidratar, que essa rede de apoio possa ajudá-la na parte da higiene, do banho, faz diferença. Porque essa mulher, ela se sente acolhida. E quando ela se sente acolhida, ela se sente o quê? Ela se sente mais empoderada para poder cuidar daquele bebê. Sim, confiante, saber que ela tem com quem contar naquele processo. Então, a rede de apoio, ela faz total diferença nesse processo e também ajuda muito na manutenção dessa amamentação e dessa adaptação do bebê. Eu posso te falar, eu lembro que com a minha primeira filha, os primeiros dias assim foram muito caóticos. Foi assim que eu me perguntei várias vezes, né? O que eu tô fazendo da minha vida, né? E eu lembro, assim, do primeiro banho. A minha mãe quis dar o primeiro banho, mas é engraçado que cada momento é diferente. A minha mãe tem toda a experiência, né? Porque teve dois filhos, então teve esse cuidado. Mas, gente, a gente esquece. Não é que a gente esquece, a gente perde o hábito, perde a prática, né? E eu lembro que já no segundo bebê, que já foi a Nádia que deu o primeiro banho. E aí já foi aquela coisa assim, sabe? Tão controlada, já foi aquela coisa. E eu também já tava, né, mais tranquila, porque era o segundo. Do primeiro, eu acho que eu ficaria até mais nervosa, assim, eu quero tá vendo, mas assim, foi um processo muito tranquilo, porque eu tinha realmente o seu apoio, né, da minha mãe, que também já tava, quando ela viu, a Nádia ensinou a minha mãe a dar banho, porque a minha mãe olhava assim, mas eu nunca fiz isso, e a Nádia mostrando quanto aquelas técnicas facilitavam. Quanto o bebê fica calmo e tranquilo. Sim, não era aquele momento. Eu tenho um vídeo da minha filha no primeiro banho, foi caótico, tanta gritaria, minha mãe, coitada, sem saber direito, com toda a experiência, mas sem saber, e já no segundo, a Nádia de boa, colocando paninho, a fraldinha, aquela coisa mais tranquila. Então, eu acho que esse apoio, sim, ele faz muita diferença. Faz. Além de fazer diferença, mas esse processo também de
pedir licença para essa mãe, né? A rede de apoio é importante. Eu posso te ajudar? Você está precisando de alguma coisa? Porque tem momentos também que aquela mãe, ela quer ficar só. Quer ficar. Sim. Entendeu? E isso é normal. Sim. Às vezes ela não tá com problema nenhum. Não tem nada ali naquele processo da chegada do bebê. Tá mamando bem, tá ganhando peso, tá tudo bem. Mas mesmo assim ela chora, ela se sente muito triste. E isso também é normal, por causa dos hormônios que estão atuando ali. Então, saber como ajudar e perguntar se aquela mãe quer ser ajudada é importante também naquele processo. E perguntar o que precisa, porque às vezes a pessoa chega achando que vai ajudar de uma forma, mas não é o que a mãe realmente precisa. Às vezes a mãe precisa de um copo de água, precisa de um abraço, um lanche, né? Então, são coisas diferentes. Cada momento a mãe vai precisar de alguma coisa, então também entender isso, né? Isso. E isso é muito visível com a chegada do bebê, porque antes, quando o bebê tá na barriga, todo mundo agrada a mãe, agrada a barriga, conversa com a mãe. E depois que o bebê nasce, é muito comum ocorrer de quê? Das pessoas chegarem, só olharem para o bebê e esquecer a mãe. E isso também deixa a mãe muito triste nesse processo, entendeu? Sim, por mais que a gente não queira admitir, porque querendo ou não, a gente sabe que as atenções estarão voltadas, mas a gente fica naquele momento ali vulnerável, se sente, né, excluída. Poxa, eu tô cansada também, alguém pode perguntar por mim. Acontece isso. Alguém pode perguntar se eu quero uma massagem, né? Você pode perguntar se eu quero dormir 5 minutos. Verdade. Tá. Nádia, então vamos lá. Que orientações você considera fundamentais para pais e mães de primeira viagem? Certo. Orientações sobre amamentação, sobre cuidados com o recém-nascido. No caso, dentro desses cuidados, o que a gente tem, né, incluso? Higiene íntima, banho, produtos, porque hoje a pele do recém-nascido ela é muito estudada. O mundo todo faz pesquisa para que os produtos cheguem e tem muita questão hormonal também envolvida nisso, né? Com certeza. Então, que os produtos sejam os melhores, né? Que se adequem àquela pele tão fina e vulnerável. E às vezes o melhor não quer dizer que é o mais caro. E nem o mais caro que é o melhor. Isso. Então, às vezes é a questão de perfume, tantas coisas, né? Que são importantes ali pro primeiro cuidado. Então, saber quais os produtos eu posso utilizar, saber quais os sintomas que esse bebê possa apresentar nesse processo, de repente, de uma alergia, né, algum produto, a cólica também. Nossa, a cólica é a disquesia, que hoje também é muito falada, né? Sim. Então, cólica, disquesia, a própria adaptação do bebê também, né? Que é essa adaptação, saiu da barriga, ficou no hospital, estava se acostumando no hospital. Saiu, foi para casa. Então, tudo isso mexe com o bebê. E tem gente que acha que o choro só é fome, e não é. Existe muita coisa por trás ali do choro do bebê. E é normal ele chorar. Frio, né? Eu lembro que a Nádia sempre falava assim, ele tá com frio. E a gente falava assim, mas eu acho que ele tá com calor. Então, tem outras questões do choro, né? E a única forma de comunicação do bebê, de se expressar com você, né? Com a mãe, com a família. Então, amamentação, cuidado neonatal, sono e repouso, cólica neonatal, disquesia e também o processo de saltos do desenvolvimento, né? Sim. E também do acompanhamento mensal desse bebê. É extremamente importante que a gente fale para a mãe das evoluções não, mas assim, se o bebê tá atingindo o que é esperado. Os marcos do desenvolvimento. Os marcos, né? Que são importantes também, que a família acompanhe para saber se tá tudo certo, se devo ligar um sinal de alerta. Sim. Isso é importante também, né? Muito, muito importante também. O que é esperado ali no primeiro mês, o que é esperado no segundo, no terceiro, o bebê tá acompanhando isso. Não é que, não fez isso aqui, completou um mês, não fez, vou me desesperar. Não. Mas é saber que
é uma coisa a se acompanhar, A né? se acompanhar O nesse peso. processo. E o peso? O peso também, Meu né? Deus. Meu Deus, olha... O acompanhamento inicial, né, desse bebê, por isso que a gente diz que é muito importante, né? A rede multiprofissional ali naquele processo de acompanhamento do bebê, né? O enfermeiro, o pediatra, a fonoaudióloga. Então, todo esse processo é importante, por quê? Porque o bebê, a gente precisa saber se ele está ganhando o peso adequado, se ele está mamando adequadamente, se realmente está sendo efetiva essa amamentação, porque tem bebê que está ali no peito, sugando, mas não está mamando efetivo. Então, Sim. acompanhamento de perto nesse processo é muito importante, entendeu? Nesses primeiros dias de vida do bebê. E também a realização de toda a triagem neonatal, né? Que é orientado logo após que o bebê nasce, né? Sim. Teste do olhinho, da orelhinha, do pezinho. Todos esses testes, eles são obrigatórios pós-nascimento. Então, pessoal, segura só um pouquinho que eu vou chamar ela, a estrela, a sensação do momento. Manda aqui a fralda Oi Bebê. Eu vou deixar aqui no meio esse pacote lindo, gente. Vocês não estão entendendo o que é este pacote, esse brilho, essa resistência aqui no pacote, perfeito para levar num chá de bebê, para dar de presente, né? Sim. Uma coisa que é um item tão essencial do enxoval do bebê. E tá aqui, eu trouxe esta fralda. Nádia, você já sentiu o toque dessa fralda? Maravilhoso, eu fiquei encantada. Então, gente, vamos lá mostrar aqui, olha, essa elasticidade, mas o toque suave dessa fralda é incrível, é impecável. Eu tenho certeza que as mães informadas, as mães que se preocupam, elas vão pensar no toque, na pele do bebê, porque isso faz diferença, né? Com certeza, faz muita diferença. Então, a fralda da Oi Bebê, além dela ter a praticidade de ser shortinho, ela tem um toque suave, macio, que não agride a pele do bebê. E olha isso aqui, perfeito. Como eu já disse, né? Ótimo para levar para um chá de bebê, pra gente comprar e não sair caindo a fralda. Então, ó, a gente já carrega tranquilamente. Ela é perfeita para a mãe, para a família e para o bebê. Claro. Fralda Oi Bebê. Ele bem e você também. Estamos de volta com o nosso bate-papo e a minha próxima pergunta é sobre o parto, né? A preparação para o parto. Me diz aí, Nádia, eu já vivi na pele isso, mas me diz aí o que é importante saber, quais são Claro que são 9 meses de acompanhamento, né? Que a mulher precisa fazer tanto com médico, tanto com equipe, mas assim, o que pro parto que está próximo de acontecer, né? O que é mais importante a gente ressaltar? Certo. Nessa preparação do parto, né, a gente sabe que a escolha do parto é da mulher, ela escolhe, né? Se ela quer se preparar para um trabalho de parto normal, para o parto normal, ou de repente para uma cesariana nesse processo. Como a gente sabe que a escolha é dela, mas o que a gente sempre fala nessa preparação, né? É importante que, se possível, mesmo que seja uma cesárea agendada, que essa mulher entre em trabalho de parto, ou ao menos os primeiros sinais, porque isso faz muita diferença lá na amamentação. Sim. E na produção de leite também, de colostro, né, naquele primeiro leite que vem cheio de imunidade para o bebê, né, caso seja possível, né, porque a gente sabe que existem algumas outras situações que não vão poder, né, Sim. Mas também a orientação de saber dessa chegada do bebê, né? Buscar informações, buscar referências sobre os cuidados, sobre a amamentação, né? Não só lá no Google, no ChatGPT, mas informações que possam agregar o seu conhecimento nesse processo, né? É importantíssimo. Saber as vantagens e desvantagens de cada via de parto escolhida, né? Isso também é importante. É muito importante. Por quê? Porque a gente tem dentro da evidência científica essa diferença do processo do nascer, né?
entre um bebê que nasce de uma cesariana Sim. agendada do que um parto normal. Mas claro, às vezes é uma urgência, a cesariana Sim. precisou ser feita e tá tudo bem também nesse processo. Mas a questão mesmo da orientação, ela é muito importante nesse preparo, né? Sim. Quem vai se preparar para o parto normal, saber duração, saber o que esperar naquele processo, quais são as fases desse trabalho de parto. Que um dia desse eu estava vendo uma reportagem, né? A moça falou assim, eu fiquei 40 horas em trabalho de parto. Aí eu disse, meu Deus, alguém vê isso? Pensa. Ela sofreu 40 horas. Mas não, a gente sabe que existem Sim. fases. E o trabalho de parto mesmo, ele tem as horas monitoradas nesse processo. Mas quem tá vendo de fora, não sabe. Meu Deus, eu não quero ficar todas essas horas aí, não. Eu vou contar um pouquinho da minha última experiência que a Nádia estava comigo. Foram muitas horas. Muitas horas. Então, foram muitas horas de dor, mas eu tava com a equipe da Nádia acompanhando, né? Mas a minha família também fez parte disso. E o que me marcou muito é que eu lembro assim que foram 2 noites, basicamente. Não quero assustar ninguém, por favor. Mas foram 2 noites em trabalho de parto, Sim. né? Que não evoluiu. Tivemos que ir para cesariana, mas a minha família, com a ajuda da Nádia, pôde descansar. Então, eu lembro que a minha mãe e meu esposo falaram assim, eu vou dormir um pouco, porque eu sei que quando o bebê nascer, a gente vai entrar em ação. Então, a Nádia estava ali do meu lado. Qualquer sintoma, qualquer coisa diferente, eu tava lá. Nádia, o que eu faço? Então, assim, por mais que eu já tivesse informada, por mais que eu já soubesse o que ia acontecer, a hora do parto é uma caixinha de surpresa. Sim. Pode acontecer muita coisa, né? Então, assim, quanto mais informação a gente tiver, É melhor, né? Então, eu acho que isso é muito importante também, porque a gente sabe que o número de cesarianas, pelo menos na minha geração, a cesariana virou algo banal, né? E eu acho que esse trabalho que vocês fazem também de incentivar o parto normal, os benefícios que ele traz, é muito bacana, é muito importante, né? Faz diferença porque a gente vê o meu bebê que passou... Eu passei aí por horas de trabalho de parto, ele nasceu de uma cesariana, mas ele nasceu ali super esperto, querendo mamar. E assim, já tava meio que sabendo... A produção de leite já tava a 1000. Então, faz diferença mesmo, né? Sim, nesse processo. Então, é o que a gente fala, né? Se você me perguntar o que é preciso para essa preparação, a informação. Uhum, sempre. Então, Nádia, te agradeço muito. Esse bate-papo foi muito rico. Tenho certeza que vai ajudar muitas mães famílias que estão assistindo. Te parabenizo pelo trabalho que você faz. Eu sei que não envolve só a profissão, mas envolve amor e cuidado. Isso você transmite demais. Então, parabéns pela missão de vida, né? E muito obrigada por estar com a gente hoje e transmitir tudo isso. Obrigada, Bianca, pela confiança de estar aqui. É sempre um prazer te ver e conversar com você. Então, Nádia, para finalizar, diz aí uma dica e manda um recado para as mamães. Bom, uma dica. Preparem-se. Trabalhe o processo da informação, do conhecimento, né? Ainda na gestação, porque faz diferença. E se você quiser saber mais sobre esses cuidados, sobre esse acompanhamento, segue a gente lá no @florderegia. Já chegamos à metade dessa temporada e está sendo uma experiência incrível. Compartilhar dicas, contar histórias e saber que você não está sozinha é realmente especial. Se esse episódio fez sentido para você, compartilhe com outras mulheres que também precisam ouvir isso. E segue o canal da Oi Bebê para não perder os próximos episódios. Oi Bebê, ele bem, você também.